Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, terceira e última hora do Revista Justiça desse dia 31 de janeiro de 2024. Lembrando que a partir de amanhã o Revista Justiça vai começar às 7 horas da manhã aqui pela Rádio Justiça. Teremos todos os quadros, teremos novidades e também o horário do debate vai começar um pouquinho mais cedo. Vai ser a partir das 8h30 da manhã, mas você é sempre o nosso convidado. Participe pelo WhatsApp 61 99975 8140 10h04. Revista Justiça. Debate. Tema do nosso debate: a justiça social no acesso à moradia, desafios e perspectivas no uso do fundo de garantia e também na correção dos saldos. Vamos entrar hoje no debate crucial que traz os alicerces da sociedade, a justiça social ao acesso à moradia. Vamos explorar então os desafios, perspectivas, tudo que cerca o fundo de garantia, a correção e como isso pode trazer algo que é elementar, a dignidade da pessoa ter o tão sonhado lar. Por isso, vamos conversar agora com os nossos convidados. Começo apresentando a advogada especializada em regularização fundiária e mestranda em Direito, doutora Joana D'Arco de Oliveira. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. É um prazer estar aqui. Também está conosco o advogado especialista em Previdência Complementar, doutor José Carlos de Almeida. Bem-vindo, doutor. Bom dia a todos. Muito obrigado pela consideração e pelo convite. E a gente espera não decepcionar os ouvintes. Não vai mesmo, tenho certeza disso. Doutora Joana D'Arco, vamos contar para o nosso ouvinte como esse tema ele é tão caro que traz esta possibilidade de debater a dignidade humana pelo direito à moradia e onde entra aí o fundo de garantia. Sim, a justiça social, né, do acesso à moradia, ela está prevista no rol dos direitos sociais, né, na Constituição, e ela é um princípio muito importante para os brasileiros em vista da sua desigualdade social, né? Então, ela procura ter igualdade de condições e de oportunidades para essas pessoas. E essa justiça social, ela interfere na acessibilidade financeira, né? De modo que possa garantir um financiamento acessível para todos, incluindo a possibilidade de subsídios, né? Ou hipoteca no mercado, né? E a habitação de qualidade, né? Esse é um desafio muito grande. E urbanização e planejamento, a participação comunitária, a proteção legal e a erradicação da falta de moradia. Então, o Brasil ele sofre desse déficit habitacional, né? E carece de políticas efetivas para resolver essa situação, né? Um exemplo que a gente pode falar é moradias vazias que existem nas capitais, nas grandes capitais, e a falta de política para resolver essa situação, né? A gente tem, por exemplo, muitos imóveis vazios em São Paulo, salvo engano, em torno de 500 mil imóveis, não me atento muito aos números, mas a população de rua era 30 mil. Então, esse déficit ele resolveria se tivesse uma política governamental para resolver essa situação dos imóveis vazios, porque muitos proprietários, às vezes, têm dívidas de IPTU, e essa negociação poderia resolver boa parte dessa política habitacional. Então, a justiça social, ela envolve toda essa política pública e, nesse caso, se insere o uso do FGTS. Não que o FGTS seja, a função do FGTS seja resolver essa questão da moradia. Esse é um dos pontos que o FGTS traz. Mas... Sim. Uhum. Doutor José Carlos, Fundo de Garantia e a sociedade, o que o senhor pode fazer de uma introdução sobre a criação dele, o papel do Fundo de Garantia nesse contexto, então? O Fundo de Garantia, na verdade, é um pecúlio para melhorar a condição de vida do trabalhador. E o trabalhador brasileiro
ele tinha estabilidade. Com a Constituição de 88, o trabalhador perdeu a estabilidade e o Fundo de Garantia se tornou obrigatório. Então, traduzindo em miúdos, é como se, para compensar o Fundo de Garantia sendo obrigatório, que na verdade corresponde a um salário a mais no ano para o trabalhador, né, que é considerando 8% mais o juro que vai em cima, então quer dizer que o trabalhador ele tem um pecúlio de um salário por ano que vai para uma conta, que no caso a Caixa que administra, uma conta vinculada ao Fundo de Garantia, para ele sacar, vamos dizer assim, em caso de infortúnio, quais seriam? Doença grave, perda do emprego. Agora, quando ele se aposenta, ele também saca. E na verdade, a Constituição, ela tem, além do Fundo de Garantia como direito social, tem a obrigação do legislador criar uma lei para dar uma garantia pela perda do emprego, uma indenização. Só que essa lei não foi criada, mas tem o seguro-desemprego. Então, essencialmente, o Fundo de Garantia, nas palavras do excelentíssimo ministro Roberto Barroso, no julgamento da ADI 5090, ele fala que o Fundo de Garantia é um direito social fundamental e que visa a melhoria de condição de vida do trabalhador. Então, o Fundo de Garantia, na verdade, ele pode financiar a casa, mas a essência dele não é para isso. E a política que está sendo implementada pela Caixa, infelizmente, e eu vi uma notícia na CNN a respeito, 80% do saldo do Fundo de Garantia é utilizado para financiar a casa de quem ganha acima de 4 salários mínimos. Então, a realidade é essa agora. E uma coisa que comprova essa realidade, então sobra 20% para financiar saneamento básico, infraestrutura urbana e a moradia, que seria moradia para o trabalhador carente, não é? Só que acima de 4 salários mínimos. Não faz. Eu, por exemplo, eu tenho 2 financiamentos através do sistema financeiro de habitação, uma casa no Lago e um apartamento para provar que, na verdade, não está indo para o cidadão pobre. E o que está acontecendo agora é que 25 anos de perdas desse trabalhador que não teve acesso à moradia, porque 80% está usando, só sobrou 20% para infraestrutura e para casa popular, 20%. E a prova real de que isso está acontecendo é que o Fundo de Garantia deu 13 bilhões de superávit, de lucro agora no ano de 2023, que significa o quê? Se tivesse subsidiando casa para o trabalhador, não poderia dar esse superávit absurdo. E outra questão que me veio à mente, Sérgio, é esse distanciamento da política de financiamento para o trabalhador que recebe 1 salário mínimo ou 2 salários mínimos, né? Primeiro, a dificuldade de ter o crédito, né? Porque uma pessoa que hoje recebe 1.412 de salário mínimo, com a inflação existente no país, essa pessoa ela sobrevive, ela não vive. E aí, superada essa oportunidade de ter o financiamento e o crédito, ele passa por uma série de obstáculos. Um deles é o que eu hoje fico me perguntando e que não se encaixa, que não cabe para a realidade brasileira, é você ter um financiamento de 30 anos, 35 anos. Primeiro, essas pessoas de baixa renda, elas casam cedo, ou geralmente têm união estável, um complementa a renda do outro, e esse financiamento ele só é possível ser pago... Vai morrer pagando a casa. Aí uma pessoa que faz um financiamento, ela vai fazer esse financiamento quando ela tiver uns 20, 30 anos ou mais.
com um financiamento de 35, ela vai quitar com 60. Então, qual dignidade? É uma vida inteira mesmo, trabalhando e pagando. Qual dignidade o brasileiro, né? Nessas condições, a gente sabe que boa parte da população brasileira vive de salário mínimo, né? Ou de aposentadoria, né? Então, assim, sem contar a questão da correção, dos juros embutido, né? Então, a pessoa leva, às vezes, muito mais de 35 anos para resolver isso. Além disso, a educação financeira, que também não tem. Então, muitas vezes, eles acabam refinanciando e a falta de transparência na eficácia desses financiamentos, porque existem muitas execuções. Por que existem essas execuções? Porque hoje os casamentos não duram mais 30 anos né? Então, muitas pessoas, o casal fica vinculado ao financiamento e não estão mais juntos. Então, como resolver isso? Né? Tem mãe com filhos que ficam no imóvel, né? E tem toda essa discussão. Então, às vezes, deixam de pagar por conta dos problemas financeiros, o imóvel vai para leilão e a pessoa fica com uma dívida, porque às vezes a venda do imóvel não supera o valor financiado. Então, esse é um problema central sobre o uso do FGTS para a questão da habitação, que eu penso que deve ser revisto e deve ser conversado e dialogado na sociedade para trazer soluções. Doutor José Carlos, como que o governo falou, opa, Fundo de Garantia é bom para a gente fazer financiamento, aplicar em infraestrutura, construir imóveis, como é que foi isso? Na verdade, esse pecúlio, é criado um fundo com todas as contas do trabalhador. Foi crescendo o Fundo de Garantia. E a Caixa, ela era remunerada, tinha um outro sistema de remuneração, pelo que ela emprestava e tal. E o Conselho Curador do FGTS modificou essa remuneração. Agora é 1% sobre o saldo do Fundo de Garantia. 1% o quê? Meio por cento. De todo o saldo do Fundo de Garantia no ano, ela tem 1%. Você entendeu? Como gestora. Ou seja, se o saldo permanecer em 10 anos, ela ficou com 10% do fundo e antigamente eram os bancos particulares que faziam a própria gestão, não era? Eram os bancos particulares, depois transferiram o Fundo de Garantia todo para a Caixa. Mas eles continuam arrecadando e ganhando por isso. E a Caixa ganha 1% do saldo. Eu não sei exatamente como era a remuneração antes, mas esse modelo atual, ele faz com que é mais interessante para a Caixa ter bastante dinheiro na conta do Fundo de Garantia, porque ela vai ganhar mais. E numa dessa, por exemplo, se você fica com a sua conta inativa durante 5 anos, o saldo da sua conta desaparece. Você não tem mais conta vinculada, aí vai para o fundo. Mas a qualquer tempo, pode passar 10 anos, 20 anos, você ou seus herdeiros têm direito a ir lá. Se adivinhar que tem alguma coisa, aí pedir esse valor. A questão que o Fundo de Garantia, a partir da Lei 8.036, passou também a usar os recursos para infraestrutura e para financiamento de casa popular. O que não pode e que não deve ser feito é tirar da boca do trabalhador mais pobre para financiar a casa de quem ganha acima de 4 salários mínimos, que é o que está ocorrendo, e dizer que está usando esse dinheiro para financiar a casa popular. E se você vê a realidade do trabalhador brasileiro, o Diese calculou recentemente que o salário mínimo, para dar dignidade ao trabalhador, teria que ser 5.038. E esse trabalhador que ganha até 2 salários mínimos já paga imposto de renda, porque inclusive o Lula vai isentar acima de 2 salários mínimos. Ou seja, o indivíduo não ganha para sua subsistência. E ainda paga imposto. Ainda paga imposto de renda. Pior, como todo o rendimento dele vai para o consumo, porque é insuficiente para ele
adquirir os bens que dá dignidade à pessoa humana, tudo que ele compra, ele paga toda a cadeia de imposto, desde o do combustível, do lucro do empresário e tal. E ainda tem um absurdo de pagar imposto de renda. Agora, o absurdo maior é saber que o governo vai investir, a partir de 2024, mais de 100 bilhões em moradia popular. Então, na verdade, essa ida do advogado-geral da União, do próprio ministro, todos correram ao STF para sensibilizar os ministros que o juro da casa própria vai aumentar. Não vai, porque o juro já está acima, tanto que a Caixa deu lucro. O que eles querem, na verdade, é não pagar esse valor que eles tiraram da boca do trabalhador, porque a gente sabe que não dá nem para ele, para a subsistência, para financiar a casa daqui para frente, que é o projeto de financiar 115 bilhões que eu vi notícia no jornal agora de casa popular, ou seja, tira da boca do trabalhador para financiar agora sim casa para o trabalhador. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa correção no Fundo de Garantia, que inclusive está aqui no Supremo Tribunal Federal, mas pergunto para a doutora Joana Dark. Já falamos aqui sobre essa desigualdade no acesso ao financiamento habitacional, né? A renda mínima exigida, 4 salários mínimos. Qual seria o caminho, então, do Fundo de Garantia para conseguir atender essas pessoas? E a Caixa joga com aquela também, né? Se a gente financia para baixa renda, temos também o risco de ter inadimplentes demais. Como equacionar isso? Então, poderia... Assim, eu penso que, na verdade, ele já tem um fundo de garantia, garantidor, né? E esse fundo do FGTS, eu não sei exatamente como funciona o regramento. Por quê? Porque existe um conselho, né, doutor? É um conselho curador do FGTS. Isso, conselho curador, e ele define essas regras, né, de gestão do fundo também, inclusive o rendimento e etc. Então, essa garantia tanto o Estado garante, quanto esses fundos de investimentos e um fundo garantidor. Eu penso que deveria haver essa previsão. Por quê? Porque a função social do FGTS é justamente atender esses trabalhadores, né? A maioria de vulneráveis, porque a gente sabe que a maioria dos trabalhadores recebem salário mínimo. Então, esse fundo deveria prever isso, porque a gente sabe que a economia brasileira é marcada por uma volatilidade, por uma inflação que corrói o poder de compra da moeda, inclusive a cesta básica, né? Atinge diretamente o trabalhador nesse sentido. Então, foi o que eu falei, Sérgio, se você tem um financiamento para 30 anos e você vê que a realidade de um trabalhador dentro de 30 anos pode alterar em muito essa questão de renda, né? Essa política ela tem que ser revista nesse ponto, né? Primeiro, eu sou um exemplo. Em 2014, eu fiz um financiamento pela Minha Casa Minha Vida, em Águas Claras, e esse financiamento era 350 meses. Eu falei, como que eu vou ficar 350 meses pagando esse financiamento sem saber se eu vou ficar tanto tempo sem ter uma reserva de emergência, sobrevivendo para pagar um financiamento até naquela época, né? Então, eu, enquanto menina, enquanto ter tido um financiamento sozinha, eu imaginava qual a estabilidade que eu tenho, como eu vou saber que eu vou ter 5, 10 anos, um emprego que eu vou poder pagar todo esse financiamento. Então, eu fiz um projeto e um planejamento de que eu pudesse quitar esse financiamento o quanto antes. Hoje falta muito pouco para eu pagar em 10 anos. Né? Foi em 2014. Então, assim, e isso porque
no meu planejamento, eu tive muitos outros projetos. Então, não fiquei somente do financiamento, né? Então, muitos outros projetos de curso, enfim, da minha vida. E a minha renda era uma renda muito baixa. Por isso, eu me enquadrei no Minha Casa Minha Vida, entendeu? Então, assim, se tiver políticas públicas que atendam tanto essa possibilidade do trabalhador médio ter essa consciência financeira, inclusive, porque não tem, e os bancos sabem disso e aproveitam-se disso, né? Então, infelizmente, a gente tem que ser claro nesse sentido e adotar mecanismos para que essa realidade de o trabalhador, quem financiou, não ter renda, eles possam resolver isso da melhor forma. Um exemplo disso que nós tivemos foi esse desenrola, né? Você vê pessoas que estão há anos com valores altíssimos de juros que até hoje, mesmo que não estavam prescritas, tem o Serasa lá avisando. Eu falo isso de uma realidade de uma cliente que veio me procurar. Qual que foi a situação dela? A situação dela foi que ela é de regularização fundiária, ela precisa ter SEB, luz, energia. As pessoas de uma chácara, as pessoas que estavam em volta exercem a posse e usavam a luz no nome dela. Então, ela tinha um débito de 22 mil na SEB. Ela é diarista. E entrou nessa chácara porque ela prestava serviços por uma granja. E essa granja foi desativada e ela permaneceu. Então, essa cliente, ela precisava negociar esse débito para conseguir a luz, para provar a posse dela também, porque a luz tinha sido cortada e a SEB não apresentava o histórico dela. Então, quando veio o desenrola, ela conseguiu negociar por 2 mil. E aí, quando eu entrei no perfil, ela foi me pedir ajuda. Doutora, como é que eu faço tal? Quando eu entrei no perfil dela do Serasa, usaram uma prestadora da Bahia que ela trabalhou, pegou os documentos dela, abriu uma conta no Banco do Brasil no Shopping Iguatemi, utilizou o CPF dela para vários empréstimos, isso em 98. E hoje, no Serasa, ela tinha uma conta de 700 mil reais, de 98 até agora. Então, aí eu orientei, olha, isso não pode acontecer, eu vou te passar, imprimir um relatório, você vai enviar para o Serasa e vai falar para eles retirarem isso do seu histórico, porque essa dívida foi em 98, ela está prescrita se não cobraram. Então, assim, e você vai procurar o Banco do Brasil e vai falar que essa dívida não foi sua, que não foi você e que isso precisa ser retirado do seu histórico, entende? É uma pessoa extremamente vulnerável, não sabe ler, entende? Então, assim, isso é uma realidade muito nua e crua do Brasil. Olha, dia 21 agora, eu estou ensinando muito, mas não, vamos lá. Lembrei no domingo, a gente celebrou a questão do combate a trabalho análogo à escravidão, né? Então, foi circulado aí nas redes sociais um vídeo do Maurício, que era garçom do TST, sim, que passou anos sendo escravizado e não sabia que o que ele estava passando, o que ele passou na vida dele foi... E a consciência só veio depois dele assistir várias palestras sobre o tema no próprio TST. Ele tem 44 anos. 44 anos, é uma pessoa muito jovem. O que falta também nesse sentido, então, sobre os financiamentos da casa própria é esse esclarecimento. Porque a pessoa, quando chega lá, acha que vai ser uma bondade ainda que está recebendo do governo federal. E não é. A gente sabe que não é, porque os juros... eu estava analisando o mercado internacional. Óbvio que quando a gente compara um país com outro, a gente deixa de analisar vários fatores importantes e relevantes, mas eu estava assistindo um reality sobre questão de financiamento nos Estados Unidos e a taxa era de 3%, 2%, 1%. E aqui? O meu é de 7%.
6,6 nominal e 7,2 real. E é um dos menores, porque a média do mercado é 12, 13, 15, 20%. Então, é muito triste isso, porque é aquela ideia do dar, mas não levo. Entende? É uma política que é feita para a pessoa achar que realmente está sendo beneficiada. Os agentes financeiros só estão financiando para quem ganha acima, 80% para quem ganha acima de 4 salários. R$8.000. Né? Doutor José Carlos, Minha Casa Minha Vida veio um projeto de boa intenção, mas acabou inflacionando o mercado imobiliário. O Minha Casa Minha Vida, por causa do subsídio que a construtora já tinha como garantia. Na verdade, não é que inflaciona, porque o pessoal que tem acesso ao financiamento da Minha Casa Minha Vida, ele vai pagar e ele não ganha nem para subsistência digna da pessoa dele, da família dele. Sim, estamos falando da pessoa agora, ali. Agora o empreiteiro. O empreiteiro, ele tem interesse que o financiamento seja a juro bem baixo, porque aumenta o lucro dele. Sim. Só que eles não estão financiando para Minha Casa Minha Vida, estão financiando para quem ganha acima de 4 salários mínimos. Então, o que a gente tem visto na mídia, os empreiteiros estão divulgando a ideia de que não vai poder financiar a casa para os mais pobres, mas eles já não estão financiando. No fundo, e hoje eu descobri de manhã, vendo a notícia pelo celular, que o governo, a partir de agora, vai investir 115 bilhões do fundo de garantia para poder construir moradia popular. Ou seja, esses 25 anos de prejuízo é que vai ser investido do trabalhador. Agora sim o trabalhador passou fome para agora ter direito a uma moradia e não se sabe se realmente isso vai ser concretizado na prática, porque se já era para financiar a casa e infraestrutura e só 20% está sendo utilizado, significa que dificilmente os bancos privados que vão investir esse dinheiro vão querer pulverizar o crédito para ter um monte de contrato com risco de inadimplência, porque as pessoas que ganham pouco são as pessoas que têm a maior rotatividade de emprego e muitas vezes ficam desempregados. Uhum. Então, a gente entende até a boa vontade do governo, mas é uma injustiça social muito grande, porque é um patrimônio que era para melhoria da condição de vida, virou um patrimônio de subsistência, porque não tem outro patrimônio. E o que nós acompanhamos também, outro drama, são as pessoas mais velhas buscando financiamento. Não conseguem, né, fazer o financiamento, taxas de juros elevadas e nem seguro prestamista, por exemplo, consegue, né, professor? As pessoas... meu caso, por exemplo, né, eu busquei não é só na questão da moradia, é questão de seguro de vida, plano de saúde. Né? O que acontece hoje é que a pessoa chega a uma idade e a expectativa dele diminui, então os financiamentos de longo prazo ele não vai ter acesso. Ele vai ter acesso para 10 anos, prestação altíssima, né? Até pegando um gancho aí para falar sobre o plano de saúde, que eu vejo uma injustiça social e uma forma da pessoa engordar os lucros dos planos de saúde até chegar a uma determinada idade, até chegar aos 60 anos, aí depois eles não conseguem pagar e vão para o SUS, ou seja... Sobrecarrega o SUS. Sobrecarrega o cidadão, todo mundo vai para o SUS, porque o plano de saúde não interessa. Não interessa não, ele não tem visão de lucro em cima do idoso. Pois é, doutora Jonadac, temos essa situação também dos mais idosos, né? As pessoas mais velhas que buscam os financiamentos, seguro prestamista, se existe, é caríssimo, a prestação também? Sim, essa questão do idoso, Sérgio, ela entra na questão da acessibilidade financeira, que eu falei, e isso engloba a justiça social, né? Então, a política pública, hoje, ela não atende
a população do início ao fim. E essa questão da oferta de crédito para o idoso é uma delas. Então, o seu questionamento é tão importante e fica aí para as esferas governamentais essa possibilidade de pensar uma solução para esse caso. Porque, às vezes, não existe nem a percepção de que o problema também está aí. E existe, conforme a pirâmide, nós estamos aumentando o número de idosos no Brasil. Então, essa política voltada para o idoso, ela tem que ser repensada, demorou, né? Dada a vulnerabilidade. Uma porque a gente sabe que esse histórico econômico e de desigualdade no país impede que muitas pessoas façam financiamento antes, né? Então, às vezes, depois que o filho cresceu, ou se aposentou, ou que ela vai pensar, eu quero ter a minha casa própria. Muitos brasileiros pensam que a estabilidade da vida é ter a casa própria. E, às vezes, se torna um pesadelo, né, na vida da pessoa, justamente por conta desses juros e da volatilidade, né? Eu me recordo do financiamento que teve uma época que a inflação estava tão alta que o que eu pagava não amortizava nada do saldo devedor. E a correção monetária aumentava o saldo devedor. Então, assim, o próximo mês não diminuía. Então, ficou uns 4, 5 anos assim. E aí, eu tenho o hábito de sempre olhar no final do ano quanto que foi amortizado, a evolução do saldo, né? E aí, em 2017, eu vi que estava zerada a correção monetária. Eu falei, meu Deus, acho que a Caixa errou, depois eles vão vir aqui cobrar essa correção. Então, fiquei curiosa, fui buscar no Bacen, fui buscar por que não estava corrigindo. E aí era porque a inflação estava 2 dígitos menos e a TR atrelada, a Selic com 2 dígitos não tem correção, zero. A TR zero, a correção do financiamento zero. Então, o que eu fiz? Aproveitei para amortizar ao máximo o meu saldo devedor e foi com isso que eu consegui concluir o financiamento dentro desses 10 anos. Né? Estamos conversando aqui na Rádio Justiça, para você que ligou o rádio agora, sobre a justiça social no acesso à moradia, os desafios e as perspectivas do uso do fundo de garantia e na correção dos saldos. Estou aqui com a advogada doutora Joana D'Arco de Oliveira, também o advogado, especialista em previdência complementar, José Carlos de Almeida. Doutor José Carlos, vamos falar sobre correção de saldos do fundo de garantia. Temos uma ação aqui no Supremo Tribunal Federal que muita gente está aguardando. Você pode explicar para o nosso ouvinte, afinal, o que o STF vai julgar? O FGS está julgando a ADI 5090. Ela foi protocolada em 2014, em fevereiro de 2014, pelo Partido Solidariedade. E foi protocolado somente em 2014, não obstante o fundo de garantia começou a dar prejuízo ao trabalhador de 1999 para cá, que a gente pensa, olha, por que nesse período todo nenhum partido entrou no Supremo com uma ação para discutir? Por quê? Porque, na verdade, o Supremo julgou em 92 ou 93, não sei agora, o ano exato, que o fundo de garantia era uma matéria infraconstitucional. Inclusive, não deu repercussão geral nesse recurso extraordinário, justamente porque não cabe dar repercussão geral em matéria que não vai ser julgada, não é? E isso daí ficou até 2013. Só que em 2013... E acho até que o Supremo, nesse julgamento, com todo respeito aos ministros e tal, eles erraram. Por quê? Porque em 1992, justamente as pessoas que tinham financiamento imobiliário, inclusive um dos ministros falou que tinha um financiamento, agora me falha a memória qual do ministro, vamos dizer, a causa de pedir era ato jurídico perfeito, porque eles tinham um contrato, e a questão do direito adquirido ao índice que estava previsto no contrato.
e veio a Lei 8.177/91 e decretou que todos os contratos teriam que aceitar a TR. Isso. Como a TR, na época, ela realmente refletia a inflação, Era um ganho. ninguém queria saber da TR. Mas Ninguém quem o senhor fala? nenhum financiador ou... nenhum financiador, Isso, nem quem nenhum banco. pegava, por exemplo, o pessoal que tinha contrato de financiamento imobiliário ou o pessoal da área agrícola que financiava pela TR, eles não queriam saber da TR. Então entraram e a surpresa é que o Supremo falou assim: não importa se é direito adquirido, se é questão de ato jurídico perfeito. O que importa é que a TR ela não pode cumprir a finalidade que está no contrato, porque ela não é índice de correção monetária. Então é interessante, desde 92, o Supremo definiu que a TR é o meio inadequado para refletir a correção monetária. Então, agora, em 2013, no julgamento dos precatórios, o Supremo disse o seguinte, que expurgar a correção monetária ofende o direito de propriedade. Aí o Partido de Solidariedade criou a segurança jurídica em cima dessa decisão para ofensa ao direito de propriedade. Que propriedade? Propriedade que dá dignidade, que dá subsistência ao trabalhador. E para o nosso ouvinte ter uma ideia das perdas que tivemos com o fundo de garantia com a utilização da TR, o senhor tem uma estimativa? Olha, eu sei que na época que entraram com a ação, em 2014, já dava uma perda de uns 50%. Então, calcula-se que pelo menos está perdendo a metade do patrimônio. E aí imagina a situação, na época da pandemia, que milhões de trabalhadores perderam emprego e passaram fome, porque se ele poderia sobreviver mais 6 meses, o dinheiro acabou com 6 meses. Aí essa pessoa, ela foi... Não é nem a questão de lazer, porque já sabe que o salário mínimo e até 4 salários mínimos não supra essas necessidades. A pessoa passou, literalmente, muitos passaram fome, dificuldade. Talvez sobreviveram por causa da questão do Bolsa Família e tal, que as pessoas receberam. Mas, essencialmente, quando eles entraram com a ação em 2014, é pela segurança jurídica dada pelo Supremo Tribunal Federal de que o Fundo de Garantia era um direito de propriedade, ofendia o direito de propriedade e expurgar a correção monetária. Doutora Joana Dark, ainda sobre essa correção no Fundo de Garantia, qual o seu destaque? O voto do Barroso, ele, assim, a partir da ementa, né, a gente vê que ele coloca algumas premissas. E eu penso que essas premissas, elas estão equivocadas no sentido de que ele compara o FGTS, os saldos do FGTS, como uma poupança semelhante à poupança. Ele é uma poupança forçada, né? Então, como ele compara? Ele coloca que o risco o risco é semelhante ao da poupança, então de investimento, né? Então ele compara o FGTS a investimento no mercado, como um mercado, e aí ele compara o risco nesse sentido, né? Porque se você vai investir no mercado, você vai ter um retorno atrelado ao risco. E como o FGTS não tem o risco de perda, né, do seu patrimônio, ele pode sim ser corrigido semelhantemente à poupança, né? Mas eu penso que ele não pode ser corrigido conforme a poupança. Por quê? Porque compulsório, são depósitos compulsórios, e segundo, a poupança você tem o poder de escolha de tirar. Se você está perdendo, se você tem pela TR, está perdendo o poder de compra, você vai tirar. Inclusive, né? O trabalhador doutora Joana, 3º ano seguido que o saque do FGTS, o saldo está diminuindo, da poupança, aliás, o pessoal está sacando, por quê? Porque justamente, além da necessidade,
porque está perdendo dinheiro. Isso. A poupança tem a mesma correção ou não? A poupança ela tem a mesma correção que é pela TR, né, Mais juros de 0,5%. entre aspas, fala em remuneração, mas muitos ministros já em voto já disseram que essa taxa básica, na verdade, é a correção monetária, eles interpretam dessa forma. A diferença é que a poupança, ela entra uma outra insegurança jurídica. Além da TR, que não corrige a inflação, que não repõe a inflação, ou seja, que dá prejuízo na propriedade do trabalhador, a taxa Selic remunera o juro. Então, parece até brincadeira, mas é a realidade. Quando a taxa Selic está muito baixa, ou seja, de 8,5% para baixo, o juro da poupança passa a ser 70% da Selic. Mas por que isso? Para que o rico, que os bancos e o que investe na taxa Selic, os títulos da dívida pública são todos indexados ou pagos o juro e correção pela taxa Selic. Havia momentos em como a taxa Selic caía, porque a taxa Selic ela é uma política de governo para baixar a inflação. Na verdade, uma política dos bancos, porque o governo não consegue influenciar, tanto que a gente viu aí o presidente Lula quase se ajoelhando aos pés do Banco Central para baixar o juro. E agora que vai chegar, aí eu vi a notícia hoje, a 11,25, que está 11,75, que é um juro altíssimo olhando para o mundo. Mas no Brasil, eles acham até que já tá baixando o juro. Como a taxa Selic é 70%, quando a taxa Selic, o juro da poupança passa a ser a 70%, então o fundo de garantia tem juro de 3%, a poupança de 6%, quando a taxa Selic está alta. Mas quando a taxa Selic está alta, eles reduzem a TR, então na correção eles diminuem o juro de 6%. Porque o juro não passa, é 6,07%, me parece, ou 6,27%. Não passa desse teto. Mas abaixa para quê? Porque aí, se abaixar muito a Selic, o rico vai investir na poupança. E para que o rico não saia da Selic e venha para a poupança, o que eles fizeram? Abaixa a poupança. Abaixa a poupança. Então, quer dizer, se o banquete da mesa do pobre está bonito, você tira o frango, a carne, para o rico não ficar com inveja. Essa é uma realidade. É triste falar isso, mas é a realidade. Doutora Joana Dark, vamos falar um pouco então nessa questão que envolve políticas públicas. O que é necessário então, até se fosse trazer um ponto de consciência para a reflexão dos ministros a respeito dessa questão do fundo de garantia? De forma didática, como seria para o nosso ouvinte compreender a necessária correção do fundo de garantia? O que eu penso, Sérgio? A Constituição, no voto do ministro Barroso, ele fala que a Constituição, pelo fato de trazer o direito da proteção à propriedade, ela não prevê uma indexação da correção. Isso é critério do legislador. O legislador que escolhe o índice, por isso a TR estaria constitucionalmente prevista, né? Então, que eu penso? Que a Constituição, ela não vincula o legislador a um índice, ok, a uma indexação, mas a partir do momento que a TR, ela fere o direito de propriedade, isso é claro e é evidente eu fiz, inclusive, uma simulação antes de vir aqui, analisando o índice da TR de 15 de dezembro até 15 de janeiro, que foi quando foi pelo IPCA, né? O IPCA refletindo aí um índice. Tanto é que não vincula que nós temos vários índices aí. Tem o índice da engenharia, o índice, né? E enfim, né? Então, o do IBGE, o da Fundação Getúlio Vargas. Mas aqui, considerando o IPCA, ele teve uma correção da inflação de 0,41, né? A TR, ela teve 0,031. Então... Um zero mais à frente, é isso? E eu fiz uma simulação de 10 mil. Se eu tinha um saldo... para não dizer que foi zero. Se eu tinha um saldo de 10 mil de dezembro para agora,
né, calculando pela TR, os 10 mil ele se tornaria 10 mil 0,41. 41 centavos de correção. E com a TR, você suprindo esse valor pela TR e inserindo o índice, você perderia, ainda teria o poder de compra, os 10 mil viraria 9.700 e alguma coisa. Então, só nesse um mês, o trabalhador ele teria essa perda de compra da inflação. Só que, pelas pessoas verem que os 10 mil continuam no saldo, não, tá lá os 10 mil. Não, mas ele está perdendo o poder de compra desse saldo. Então, isso é evidente, isso fere o direito de propriedade. Por mais que a Constituição não tenha vinculado a um índice, justamente porque isso é uma questão econômica e política fiscal e monetária, mas é uma política que deve ser revista porque existe essa inflação e isso, de fato, interfere no seu direito de propriedade. Então, se um trabalhador ele tem um desconto compulsório do seu salário para o fundo e ele não pode sacar, ele só pode sacar em situações de emergência ou de doença, ou leva às vezes anos para sacar esse valor. E se esse valor ele está lá no fundo e tem um rendimento, entende? Se a Caixa ela tem 0,5% do total para administrar, 0,5%, então, assim, a gente... 0,5% ou é 1% a taxa de administração? O doutor falou sobre 1%, né, doutor? É porque... Do todo o fundo de garantia. Do fundo de garantia é 1% sobre o saldo anual. Eu vi na lei... Todo ano ela ganha 1%. Que pode ser que seja do fundo de investimentos, esse 0,05%. Não, mas aí quando ela investe, ela tem o juro que ganha em cima, que é bem acima, então é outro. Aí ela está utilizando o recurso e está administrando. Isso mesmo. Então, assim, se ela tem esse retorno administrativo de um montante tão alto, nós estamos falando de bilhões, né? De todos os trabalhadores, essa conta do FGTS tem. Então, assim, isso deve ser, no mínimo, tem que ter uma justiça social nesse julgamento. Tem que ter. A gente não pode pensar no consequencialismo, sabe por quê? Porque a gente tem um processo que está há anos no judiciário, que levou anos para ser analisado e para chegar ao STJ, leva muito tempo, né, para discutir sobre essa questão. E isso interfere diretamente na segurança jurídica, sabe por quê? Porque o STF, até um tempo atrás, votou que a TR, para a questão dos depósitos da Justiça Trabalhista, não servia a TR para correção. Então, isso dá uma ideia de que os bancos eles podem sim lesar, eles podem sim utilizar a TR para corrigir, sendo que a TR ela não é um índice que reflete a inflação. Então, dentro do meu ponto de vista, isso fere a justiça social, né? Então, eu penso que tem que ser analisado, sim, todas essas questões. Primeiro, porque o FGTS ele não é um investimento como mercado, ele tem esse depósito compulsório, né? Isso tem que ser analisado, sim. A poupança, o que a gente está pedindo é uma recomposição. Eu falo a gente no sentido dos trabalhadores, representando aqui uma cidadã. Isso. Então, o que a gente pensa nesse ponto de vista é que a gente está requerendo o mínimo, é não perder esses 10 mil para 9 mil, você entende? Então, é isso que eu acho que tem que ser analisado, né? Então, assim, além disso, dessa correção, a gente tem os juros. Os juros é a remuneração do que está sendo utilizado lá, porque a gente não pode usar. Então, os outros o governo faz os financiamentos. Isso.
Os outros usam, o governo usa para saneamento, e inclusive essas políticas elas precisam de fiscalização e de atuação da comunidade. Por quê? Porque não basta você ter programa habitacional e colocar uma pessoa vulnerável, uma pessoa que trabalha aqui, onde gera a economia, e levar horas para chegar num local habitacional que não é valorizado, inclusive. Por quê? Porque as construtoras não fazem um projeto habitacional que eles possam... a sociedade é dinâmica. Fora o uso da qualidade, né? O material que é usado nessas obras. Aí não valoriza o seu imóvel. Então, você faz o financiamento que está crescendo com juros, e se você for vender, tanto é que se você não dá conta de pagar, ele vai para leilão, o valor é muito menor e a pessoa às vezes fica devendo anos com o nome no Serasa. E vai para leilão agora sem processo judicial. Isso mesmo. Isso mesmo. A moradia que dá dignidade ao trabalhador, ele perde sem ter que ir na justiça. Pressupõe que ele não paga porque ele não quer, sendo que, na verdade, ele não ganha nem para subsistência. E esta alegação que o governo não tem caixa para pagar essa correção, o que o senhor pode explicar para o nosso ouvinte? Eu posso dizer o seguinte, que primeiro deveria ser feito uma investigação no saldo do Fundo de Garantia, porque tem bilhões e bilhões de contas inativas que os trabalhadores perderam e nem sabem que existe, e isso já tem mais de 30 anos que esse patrimônio está acumulado, e a Caixa não mostra o saldo dessa conta e nem procura os trabalhadores para dizer, olha, você tem R$1.000, você tem 800, porque ela ganha 1% sobre o saldo, não há interesse. Isso é porque eu lembrei do INSS, a situação também que o governo alega que o Caixa não bate, né? Mas, pois não, seguimos aqui com o Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia, no fundo, é a mesma coisa, né? Que o governo dizer que não pode pagar aquela questão das aposentadorias, que foi desprezada as contribuições, porque não foi só o Banco do Brasil que demitiu. Foram milhares, não sei quantos mil trabalhadores foram demitidos que poderia ter um benefício melhor, perderam o emprego, perderam a aposentadoria privada e tiveram um benefício de salário mínimo. E no caso do Fundo de Garantia, eu acho que a situação é pior, porque o Fundo de Garantia, ele virou um patrimônio de subsistência. Ora, na medida em que esse patrimônio de subsistência é dilapidado, você está tirando da boca do trabalhador. Então, vamos fazer um paralelo com a propriedade improdutiva. A propriedade produtiva pode ser confiscada pelo governo, mas lá tem a garantia da indenização. E aqui você está tirando da boca do trabalhador, em nome de uma segurança jurídica, você está tirando 1/4 de apropriação, e eu diria indébita, de patrimônio, porque o governo sabia desde 1992 que nos contratos de financiamento a TR era inconstitucional. Ora, se ela era inconstitucional, não pelo direito adquirido, mas porque ela não cumpre o fim para o qual ela foi criada, ela também é inconstitucional, você entendeu? Então, o que aconteceu de lá para cá? Os contratos de financiamento não são reajustados pela TR, por um juro que dá lucro, isso. E que os trabalhadores que realmente financiam, que a maioria do fundo de garantia é trabalhador que ganha abaixo de 4 salários mínimos, que está passando fome para financiar a casa, e ainda os bancos ganham, as empreiteiras ganham, porque quanto menos eles pagam, maior é o lucro. Então, na verdade, a gente está transferindo da boca do trabalhador para os bancos e para o lucro das empreiteiras. Muito bem, nosso tempo já está acabando, nosso debate foi bom, a conversa foi boa. Falamos aqui sobre a justiça social no acesso à moradia e principalmente sobre os desafios, as perspectivas do uso do Fundo de Garantia para esta finalidade e a correção dos saldos. Quero agradecer a doutora Joana D'Arc de Oliveira, advogada especializada em regularização fundiária e mestranda em Direito. Doutora Joana, obrigado. E suas rápidas considerações finais. Sim,
Eu gostaria de enfatizar, né, sobre essa questão da desigualdade no Brasil, essa desigualdade habitacional e o direito à moradia, ele é um direito humano básico, entendido pela ONU, né? Então, tudo que a gente conversou aqui são provocações que eu penso que podem ser pensadas uma solução para o povo brasileiro, né? Então, eu penso que, além dessa utilização do fim social para habitacional, a gente também, sim, precisa discutir essa questão da correção do FGTS, porque isso reflete num estado de justiça social para o cidadão brasileiro. Muito obrigado por estar conosco. Obrigada. Também Dr. José Carlos de Almeida, advogado, especialista em Previdência Complementar. Doutor José Carlos, muito obrigado. Depois convido o senhor também para um debate para falar sobre Previdência Complementar, Previdência Pública. O debate vai ser longo. Muito obrigado por estar conosco. A gente que agradece. Em nome do trabalhador brasileiro. Muito obrigado aos nossos convidados. 10h59. O Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Lembrando que esta entrevista vai estar disponível também para você assistir quando quiser pelo YouTube da Rádio e TV Justiça. Quem está chegando aí é a Ariana Fonseca e mais um Entretexto. Um ótimo dia para você e até amanhã mais cedo, 7 horas da manhã, estaremos com o início do Revista Justiça. Até lá! A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.